Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Denis Castro, da Gestão Lúdica. E aí, o áudio e o vídeo tá perfeito? Me diz aí, gente, por favor, se tá tudo ok. É importante para a gente entender o motivo que a gente está ajudando vocês, tá? E hoje eu trouxe um amigaço, que é o Marcelo Noronha, que ele é sensacional na parte de IA. Ele é importantíssimo para o nosso ser e é importantíssimo para o nosso crescimento interior. Vocês vão conhecer uma coisa fantástica, que é a inteligência artificial de uma forma totalmente diferente do que você pensa. Isso que é o propósito da gente fazer essa live. Vai ser uma live descontraída, vai ser uma live divertida, vai ser uma live com surpresas, tá? Fica até o final que a gente vai falar uma coisa muito séria, que é importantíssimo para você agora, tá? Onde está criando muita desconfiança, eu já estou jogando um spoilerzinho para vocês aí, tá? Aonde você está tendo um pouquinho de desconfiança, né? Mas o Marcelo vai trazer para a gente, ó, a explicação que a gente tanto precisa para a gente entender o momento que a gente está vivendo agora. O porteiro do relógio começa agora e nós vamos conversar com o Marcelo. Seja bem-vindo, Marcelo. Que maravilha você estar presente na nossa live. Que presente de Deus. Oh, Denis, que é isso? Eu que agradeço o convite. Foi um convite, assim, bem bacana, principalmente o tema que você quer trazer aqui, né? A gente já se acompanha um ou outro nos trabalhos que a gente faz aí no LinkedIn e tudo mais. Então, é um prazer estar aqui. Espero, de fato, poder agregar valor aí com as informações que eu posso trazer, ajudar, e a gente bater esse papo bem diferente do que são essas lives que tem por aí, né? É esse que é o propósito que a gente vai fazer. Com certeza. Legal. Para a gente começar, Marcelo, eu preciso saber da sua história. Quem é o Marcelo Legal. Noronha? Uau, vamos lá. Bom, Marcelo Noronha é um quase senhor de 48 anos de idade, né? Sou casado, tenho 2 filhos, tenho formação em processamento de dados, formação em propaganda e marketing, tenho especializações de gestão e tecnologia da informação, gestão empresarial, já morei em mais de 2 países, gosto muito de desafios, costumo dizer que problema, para mim, é um motor, né? Eu não gosto de rotina no trabalho, gosto muito de sempre buscar coisas novas, né? Inclusive, hoje fiz mais um teste diferente aí que eu achei na internet, né? E o resultado foi sensacional, o inovador, né? Ver o teste do meu perfil. E isso se enquadra muito bem no momento que eu venho consolidando aí nos últimos 4 anos da minha vida, né? Quando eu resolvi, de fato, deixar o lado seletista e voltar a empreender de fato, né? Voltar a empreender mesmo, né? Empreender ou para alguém ou para mim mesmo. No caso agora, eu empreendo dentro de uma startup, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, mas basicamente esse é o Marcelo. Gosto muito de esporte, nunca deixei de fazer esporte. Hoje tenho a mania de acordar cedo para resolver, cuidar da minha agenda muito cedo, sair para fazer esporte, voltar, tentar curtir um pouquinho os meus filhos antes de começar a rotina do dia. E basicamente é isso, Denis. Perfeito, Marcelo. Que história linda, né? Vou mexer um pouquinho mais com você, tá? Vamos lá. Eu acho que você não está preparado, mas vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Só um minutinho só que eu vou te ajudar. Só um minutinho. Já tem um amigo meu aí, o Gabriel Custódio, mandando um boa Noronha. Que coisa boa, Marcelo. Marcelo, o que te lembra aí? Esse é o famoso Alan Turing. Quem que ele é? O Alan Turing é um matemático, né? Ele teve um papel importantíssimo na inteligência artificial, né? E ele quando os alemães estavam ganhando a guerra, ele conseguiu decifrar, né, a máquina Enigma.
Ele construiu uma máquina, né, com um algoritmo para conseguir desvendar todas as mensagens que os alemães trocavam na guerra, né? Então, ele teve um papel importantíssimo. Foi considerado o pai da computação, o pai da matemática, exatamente, a NLP, a NPL ali, ó, show de bola. É isso aí. O filme, né, eu acho que me fugiu o nome. O jogo da imitação, né? Jogos da Imitação. Jogo da imitação, né? Isso, esse filme é sensacional, para quem nunca assistiu, acho que vale a pena para entender um pouquinho, aquilo é só um pouquinho da história de quem foi o Alan Turing, né? Ele foi muito, teve muita loucura na vida dele, foi muito perturbado, né? Foi muito desacreditado, era um cara que gostava muito de esporte, ele corria, e sempre nas corridas ele tinha as sacadas dele para resolver, na construção da máquina de resolver o problema ali, né? Então, o nome da nossa startup, Mr. Turing, é uma referência ao Alan Turing, tanto que no começo, né, quando eu entrei, havia uma confusão, chamavam de o Mr. Turing, né? E eu falei, é a startup, então é a Mr. Turing, porque é o nome da empresa, da startup. E como a gente já estava para criar o assistente corporativo, a gente falou, então vamos chamar de Alan, né? Aí fica a referência total, Alan Turing, né? Então, essa é uma referência que a gente deu aí para a startup. Que legal, cara. Sabe quando eu falo com Alan, sabe o que eu lembro? Eu lembro de Alan Moore. Alan Moore é um dos quadrinistas fantásticos, né? Revolucionou a parte dos quadrinhos, né? E tem muito a ver. Sabe por que tem muito a ver? Por causa disso aqui, ó. Olá. Conhece? Nossa Senhora. Quando eu lembro... 2.000 léguas submarinas. Aqui, ó. Isso aqui é de 1978. Isso aqui foi um presente que meu pai me deu. Isso aqui é 20.000 léguas submarinas, Júlio Verne. E o Alan Moore fez uma adaptação fantástica para essa história de 20.000 léguas submarinas. E quando eu lembro de 20.000 léguas submarinas, não tem como não coligar com o seu Alan. É incrível, por causa da premissa, por causa da oportunidade dessa construção. Isso é que é legal. Agora, que legal mesmo, sabe o que é, Marcelo? Ó, nós temos aqui, ó, o Gabriel, o Fábio, o Anderson. Sejam muito bem-vindos à live. Muito, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, tá? Então, vamos dar sequência. Então, nós já conhecemos o Marcelo, já pegamos ele um pouquinho na emoção, né? E a gente vai perguntar, por que você criou a Mr. Turing? O que te incomodou? Qual foi a dor que teve para você criar essa Mr. Turing? Tá. Eu não sou o co-founder da Mr. Turing, né? Mas eu entrei no momento de transição da startup. A startup nasceu para ser um professor virtual. Era a primeira vertente da Mr. Turing, né? Então, a ideia era que ela conseguisse processar o conteúdo da educação e o assistente, o professor ali, pudesse dar uma aula, pudesse responder perguntas para um aluno, né? Na caminhada da Mr. Turing e do grupo DataH, que a gente é uma spin-off de um grande grupo de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial, muitas pessoas perguntavam qual seria a possibilidade da Mr. Turing processar documentos, né? E eu, nessa época, era superintendente de inovação de uma terceirizadora de serviço, de uma grande BPO, né, de Business Process Outsourcing, e eu conhecia a DataH, e eu tinha um problema documental. Como a gente trabalhava com muitos documentos, a gente tinha problema. Essas empresas têm problema com documentos. E eu tinha um problema no setor jurídico, né? Porque eu precisava, em citações de pessoas contra instituições financeiras, encontrar informações, conseguir interpretar uma citação e ali extrair dados, né? Não extrair como ferramentas de engines de captura de caractere ótico, que é o OCR, mas de fazer a interpretação e buscar 3, 4 informações de uma citação, para que um analista jurídico não precisasse ler todas as citações, né? E quando eu chamei a DataH, eles me apresentaram o Mr. Turing, e eu conheci o Marco Aleixo.
que hoje é meu braço direito dentro da Mister Tool. Ele era CEO e CTO, né? Ele é o co-founder, junto com a DataH. E quando eu conheci o Marco, foi o que a gente costuma dizer, paixão à primeira vista, né? Porque ele tinha todo o background técnico de construção de algoritmo, testes, de todos os papéis científicos relacionados a processamento de linguagem natural, de NLP, tudo mais, tal. E eu tinha um background, tenho um pouco de background técnico, porque eu tenho a formação técnica, mas de negócio, né? De como explorar o negócio. E quando eu comecei a contar para ele o que eu precisava fazer, e ele começou a me explicar qual era o papel da Mister Turing, eu olhei para ele e falei, Marco do céu, a gente tem um oceano azul, mas ele não é azul, ele é aquele azul esverdeado para a gente navegar, porque toda empresa tem informação, toda empresa tem documento, e toda empresa quer conversar com esse documento, quer buscar a informação que está dentro do documento. Se você consegue fazer a interpretação dele usando algoritmo de NLP e eu consigo interagir com o algoritmo, cara, dá pra gente fazer um monte de coisa. Ele falou, mas eu não sei como atuar nesse negócio. Eu falei assim, então me contrata. Eu falei assim, que eu vou, a gente vai pra cima disso aí. E aí eu conheci o CEO da DataH, o Evandro Barros, e aí a gente também se deu muito bem. Aí quando ele me fez o convite, aí eu larguei tudo, cara. Larguei um cargo muito bom para empreender, cara. Para ganhar R$ 0 por mês, né? De fato, ganhar R$ 0 por mês, ter participação na empresa. Hoje eu sou sócio da empresa, né? Da Mister Turing. E tocar o negócio com o Marco, né? Então hoje eu tenho um papel de head, né? Essas letrinhas aí, CEO, ele é o CTO. Mas a gente trabalha sempre muito em conjunto, né? Não tem papel mais importante que o outro, é cada um tentando tocar um pouco da sua parte, mas é isso. Que bacana, Entendeu? nossa. E outra coisa, né? Você dá uma mensagem linda para quem, por exemplo, erra, né? Perde, mexe com os erros, né? E você mostra que quantas vezes você teve a sua resiliência para tentar, para fazer, para começar, para voltar lá no início, para recomeçar. O que você pode falar para essas pessoas, para os nossos amigos que estão assistindo agora, a questão de você não desistir e continuar a persistir, no momento que a gente está tão delicado agora? Show de bola. Eu fui seletista durante muitos anos, né? Em 2013, eu acabei, a empresa alemã que eu trabalhava, acabou, russa, né? Que trabalhava aqui no Brasil, que era a AB, saiu do Brasil, e aí eu me vi, eu falei, cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu resolvi fazer um curso da Empretec do Sebrae, um curso de empreendedorismo, e o facilitador falou para mim que eu tinha 50 e 50 dividido, meia meia, né? A capacidade de empreender para mim e a capacidade de empreender para alguém, né? Eu tinha um perfil muito qualificado para fazer os dois papéis. Naquele momento eu decidi, falei, eu vou empreender para mim. Abri uma consultoria esportiva, fiquei com ela de 2013 a 2016. Em 2015 eu voltei para o mercado, né? Eu levantei a mão, voltei para o mercado no mês seguinte, que era uma oportunidade que eu tinha numa outra empresa multinacional, que era a Nuance. Mas quando eu voltei para a Nuance, eu falei assim, putz, eu não quero ser CLT. Eu acho que empreender, de fato, é um desafio que você não tem rotina, você se desafia todo dia, você encara problemas de fato, né? Porque quando você é seletista, você joga muito na mão dos outros, né? Muito mais fácil, tem uma empresa grande, isso não é problema meu, eu não ganho para isso, eu não faço isso, isso não é minha função. E quando você é empreendedor, você não pode falar isso, né, cara? Ou você faz, ou alguém vai te engolir e você não vai ter o que fazer, né? Então, voltei para uma empresa como empresário, já com CNPJ, e aí quando apareceu a oportunidade da Mister Turing, foi muito legal, porque como eu sempre trabalhei com processamento de documentos por imagem, eu tinha essa dor, né? Trabalhava com todas as ferramentas de engines de OCR, de fazer captura de caractere ótico, e eu tinha essa dor de interpretar documento, de entender um documento, né? E sempre me incomodou muito a busca, a maneira como você busca informação. Hoje você entra no Google, você faz uma busca, vem uma lista, é uma busca por palavra-chave, um pouco por semântica, mas palavra-chave. Todas as ferramentas são por palavra-chave. Então, o propósito principal que a gente tem, que me levou a de fato mergulhar dentro da Mister Turing,
foi a gente entregar aquilo que toda empresa precisa, de um assistente que consegue processar todas as suas bases de informações, que são seus documentos, que são textos, né? E quando você for procurar, você poder perguntar para os seus documentos, né? Então, você vai lá e faz uma pergunta, e você não vai receber uma lista de arquivos, você vai receber respostas. Então, quero saber o contrato, não sei o que, não sei o que lá. Ele vai trazer o contrato, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, até fazendo um link, como você gosta muito de filme, né? Quando a gente desenhou o roadmap da Mister Turing, olhando lá o moonshot, lá o final que a gente quer entregar, o Alan vai ser o Jarvis do Homem de Ferro. Eu ia tocar nesse assunto, sabia? Então, ele vai ser, a gente está caminhando para isso, né? Olha o que então, Gabriel Custódio mandou para a gente aqui, Marcelo. Oi, gente. Eu, por exemplo, quando entramos numa empresa e precisamos passar todo aquele conteúdo de integração de novos contratados, e nem sempre as pessoas resolvem as dúvidas no momento de integração. A Mister Turing, através do Alan, poderia disponibilizar com o conteúdo de integração outros documentos e responder às dúvidas dos nossos integrantes sócios, ou particularmente, acho muito louco. Perfeito, perfeito. O que costuma acontecer? Imagina uma empresa, Denis, que tenha 1.000 funcionários. Ok. Segundo o IDC, cada funcionário perde por semana até 6 horas e meia. Isso tudo? Procurando informação da própria empresa. Tá? Isso é um dado, é um fato. Tá? Isso não é mais produtivo, não. Isso é perda de tempo total, ué. Uma empresa com 1.000 funcionários por ano gasta 2 milhões de dólares com essa perda de performance. Meu Jesus. O Alan, ele consegue trazer uma resposta em menos de 40 segundos. Se eu processo uma base de RH, igual o exemplo que o Custódio deu, o Gabriel Custódio, que eu conheço, é um amigão meu, gosto muito desse garoto. Gratidão, o que acontece? O Gabriel é sensacional. O que acontece? Se eu processo todos os procedimentos do RH, todos os termos, as normas, ISO e o que quer que seja, o que vai acontecer? Ao invés de todo funcionário que for contratado assistir um videozinho, ir fazer integração, ir fazer não sei o quê, ele vai perguntar, como é que eu pego meu crachá? Como é que funciona as férias? Como é que funciona não sei o quê? E o Alan vai responder. Então, você imagina, estamos falando só de RH, isso pode ir para a área comercial, isso pode ir para a área financeira, isso pode ir para a área jurídica, né? Isso pode ir para um monte de setores dentro de uma empresa que facilita o trabalho, assim, enormemente. E o exemplo que a gente dá, que é muito claro, que todo mundo usa, hoje quando você pega o seu celular e você consulta lá os seus assistentes pessoais, a Siri da Apple, o Google Assistant do Google, a Alexa da Amazon, você percebe que a comunicação ali, ela é natural, mas de coisas genéricas, coisas que estão na internet, né? Quando você fala no mundo corporativo, uma empresa não quer expor para outra a sua base de conhecimento. Entendi. Então não dá para ela ter um assistente genérico. Ela tem que ter um assistente dela, um assistente corporativo da empresa, que aprenda a base de informação da empresa. E qual que é a vantagem? Hoje, o que costuma acontecer nas empresas, Denis? Muito do conhecimento está intrínseco na cabeça das pessoas. Tá. E aí as pessoas falam assim, vai perguntar para o Denis, porque só o Denis sabe resolver esse tipo de coisa. Só o Denis conhece essa informação, só o Denis sabe isso. Então, o que acontece? Você imagina você ter um assistente corporativo como o Alan, aprendendo diariamente sobre as informações que você coloca para ele aprender. Ele vai aprender com as perguntas que os colaboradores fazem referente a essa informação e ele vai ficando cada vez mais inteligente sobre o seu negócio. Eu fiquei imaginando aqui, Marcelo, lembrei até o tempo que eu trabalhei em São Paulo, 4 anos, eu fico imaginando esse tipo de inteligência artificial para você usar. Tem um amigo meu que é o Daniel, não sei se ele vai entrar, daqui a pouco ele está na live, ele é advogado, eu fico imaginando quanto seria para facilitar para você achar uma lei, para achar algum resultado que foi anterior, ou até, mais precisamente, segurança do trabalho. Tudo.
né? Denis, você consegue olhar todos os setores. Todos os setores, eles fabricam dados hoje de maneira absurda. Só em 2020 foram gerados mais ou menos 35 trilhões de gigabytes. Cara, isso é muita coisa. E cada vez mais a gente se perde e perde informação. Então, se você tem um assistente como o Alan, que consegue fazer a interpretação dessa informação e ele aprende a informação, isso é que é o diferencial, e é um algoritmo, trabalha 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ele vai aprender o tempo inteiro, ele não precisa de férias, ele não precisa de nada. Aí vem o contraponto da sua enquete, né? Que eu acho que é o mais sensacional disso tudo. Quando você olha um algoritmo desse, as pessoas se assustam um pouco, mas vai tirar a minha função. Não. Essa pergunta Você, caiu aqui agora. Ó. é, A tecnologia pode acabar com algumas profissões do futuro? Muito obrigado, Fábio. Nós vamos te responder ami- agora. amigão meu, adoro esse cara, é meu coach. Ele é meu coach, tá? Gratidão. Coach mesmo, a gente tá fazendo um papel, ele é meu coach, um cara assim, sensacional, faz um trabalho fantástico. Respondendo a pergunta do Fábio, ele, como toda revolução, como toda grande tecnologia, como todo avanço, algumas funções, alguns trabalhos vão deixar de existir, tá? Ele é acelerado porque a gente entrou na era que a gente tem mais capacidade de processamento, mais dados, mais informações, então você acelera um pouco esse negócio. Mas o que acontece? Aonde que vem o fator que eu acredito que mais ajuda do que atrapalha? O ser humano vem fazendo trabalhos repetitivos há muitos anos. Trabalho que não é de um ser humano. Trabalho de digitação, trabalho de call center, trabalho de contagem de estoque, trabalho de um monte de coisa. Aonde está a estratégia desse trabalho? Aonde está a parte cognitiva que o nosso cérebro, que é indecifrável, ninguém decifrou um cérebro até hoje 100%. Aonde está a sua capacidade cognitiva de criação, de imaginação fazendo um trabalho desse? Por que não deixar isso para uma IA fazer e você passar a ser estratégico para uma empresa? Você de fato usar a sua cognição e a sua imaginação para criar coisas, produtos, serviços, processos para o seu negócio, né? Em vez de você achar que você está sendo produtivo porque você está produzindo um Excel de não sei quantas fórmulas, né? Não faz sentido isso hoje. Esse avanço da tecnologia vem para ajudar com que a gente volte a ser o que a gente deixou de ser, humano. As pessoas deixaram de ser criativas. Ninguém gosta de usar a imaginação, as pessoas querem fazer sempre a mesma coisa. As pessoas querem acordar no mesmo horário, as pessoas querem sempre o mesmo lugar, as pessoas querem fazer sempre o mesmo trabalho. Perde o trabalho, parece que perde a vida. Cara, a gente tem uma capacidade brutal de mudar da noite para o dia, se a gente usar a imaginação. E eu acho que a IA está aí para ajudar a gente a entender que Deus criou a gente semelhança de um ser criativo, cara. Não teve ninguém mais criativo que Jesus, cara. Então, por que a gente não tem que ser criativo como ele? E as pessoas colocam os problemas na frente de perder o emprego, de vir a tecnologia, de vir não sei o quê, como uma coisa divina. E não é. Ela está aqui para deixar a gente ser humano de novo. E quando você fala problema, eu falo sempre muito nos meus vídeos, né, e nos posts, artigos, eu falo o seguinte: problema, você cria uma coisa na sua mente que você fica perdido. Mas se você troca a palavra para desafio, eu fazia isso muito no cinema. Gente, se eu tô com dificuldade para fazer aquela cena, eu tô com um problema. Não, calma. Vamos transformar em desafio? Prove que você é capaz. Quando você coloca o desafio, você mostra o seu ser, eu quero passar para frente. Mas se você coloca o problema, eu fico para trás. Exatamente. A gente pensa muito em problema. As pessoas não sabem falar desafio. É isso aí. O Alan tem um desafio: ajudar as pessoas a melhorar.
Por isso que eu pergunto, ela atrapalha ou ela ajuda a inteligência artificial, Marcelo? Na minha opinião, só ajuda. Né? Ela só ajuda. E a gente está numa fase... A IA, ela não existe desde hoje. Vem desde 1940, 1950. A IA, ela sempre existe há muitos anos. Só que a gente não tinha a capacidade de processamento que a gente tem hoje, com as máquinas, os grandes hardwares e tudo mais, e a gente não tinha a quantidade de dados que a gente tem hoje. Né? Hoje a gente fabrica muitos dados, a gente produz muitos dados. Né? Então, isso ajuda a você acelerar a evolução de uma inteligência artificial. O problema é que todo mundo entende inteligência artificial como uma coisa só. E elas são várias técnicas, várias grandes técnicas, né? Você tem deep learning, você tem machine learning, você tem processamento de linguagem natural, você tem visão computacional, você tem computação quântica, e por aí vai, né? O problema que a gente tem hoje, que eu costumo falar muito, e eu costumo ser muito enfático nisso que eu falo, é que assim, a IA de hoje, ela é narrow, ela é específica, que é o que a gente chama. Ela vem para resolver um problema. Então, se você tem um problema de repetição, que você sabe que é muito fácil de você identificar, você consegue treinar um algoritmo específico de alguma técnica para aquilo ali, e ele vai ser muito melhor do que um ser humano, porque ele tem a capacidade de processar dados mais rápidos e em maior quantidade, certo? Só que quando a gente olha a nossa capacidade de um ser humano, a gente consegue fazer o processamento de uma imagem, de um vídeo, de um áudio, de um texto, ao mesmo tempo. A gente tem essa capacidade. Mas quando a gente aumenta a quantidade, a gente não tem essa capacidade. Se eu coloco muitos textos, se eu coloco muitos áudios, se eu coloco muitos vídeos, você não tem essa capacidade de discernir tudo ao mesmo tempo. Mas se você der poucos de cada, a gente consegue processar tudo. Visualmente, mentalmente, a gente fala, escuta, tudo ali, a gente faz. Quando a gente fala de uma IA específica, é volume para um problema. Se você coloca para uma IA, né, fala assim, cara, eu quero que você agora processe uma imagem e um áudio, ela não vai fazer. Eu preciso ter uma IA para o áudio e uma IA para o texto, por exemplo. É para uma IA para um problema, né? Um outro exemplo que eu costumo dar, que muita gente ficou assustada, né? Nossa, o Google fez mágica. O Google processou trilhões de imagens de cachorro e gato. E hoje ele consegue fazer a diferenciação de um cachorro e de um gato. Joga a imagem de um elefante. Desculpa. Não vai servir para nada. Você entendeu? Ele não tem essa capacidade. O algoritmo não é genérico. E o mais interessante, que eu também venho frisando muito, muitos palestrantes, muitas pessoas que quiseram criar status e criar autoridade em cima do assunto, colocaram medo nas pessoas, você vai perder o seu emprego, sua empresa vai fechar por causa da inteligência artificial. Se você não colocar inteligência artificial na sua empresa, o seu negócio vai acabar. É fato que você vai ter que usar a inteligência artificial, né? É a melhor técnica hoje em dia para você automatizar, processar dados e tudo mais. Você vai ter que usar, você vai ter que tomar uma decisão uma hora em usar uma inteligência artificial. Porque se você não usar, seu concorrente vai, um concorrente novo vai usar e você vai ficar para trás, certo? Mas não é da noite para o dia que acontece. Mas eles colocam a IA como uma coisa genérica, como se ela fosse resolver problemas igual o E-Machine do filme, igual o Eu, Robô, igual o Exterminador do Futuro, né? Que você daqui a pouco vai ter alguém sentado do teu lado aqui, fazendo exatamente tudo que você faz. E nem a academia de inteligência artificial sabe quando essa IA vai surgir. Óbvio, a gente avançou muito, estamos avançando cada vez mais, mas eles não têm um prazo. Eles não sabem se isso vai ser a médio ou a longo prazo. Então, sempre quando a gente pensar numa IA, eu quero usar inteligência artificial, alguma coisa na minha empresa, pense em um problema. A IA vai dar um show. Ela vai, cara, surpreender você demais. E a mágica vem depois.
As pessoas querem colocar mágica antes. Só pelo fato de eu ter contratado uma IA, eu quero que a mágica aconteça. Não é assim. Ela não vai acontecer dessa forma, entendeu? Ô Marcelo, então eu posso dizer o seguinte, né? Primeiro, vamos agradecer o Cabreiro aqui, ele falou que é excelente live, e ele fala assim, ó, essa live me inspirou a escrever um artigo sobre tecnologia 5G, não vamos perguntar rapidinho, e que vai mudar a forma das interações entre homens e máquinas, né? Aí tem o Anderson também, que deixou uma mensagem linda, ó. Noronha, excelente exemplo de resiliência, determinação e uso eficiente daquilo que jamais teremos de volta o tempo. Gratidão, meninos. Muito obrigado. Boa. Boa, Anderson. Boa, Cabreiro. Então, se eu pensar, se a gente voltar lá em Heráclito, né? Eu gosto de falar muito Heráclito, é a questão que ele pensa muito a questão da visão do todo. Então, um IA, ele tem que ser como se fosse uma criança, ele tem que ser colocado tanto por ponto. Então, por exemplo, se eu quero implantar uma IA na empresa, né? Ela não vai ser da noite para o dia. Ela vai precisar ter uma idade da infantil, uma idade dela engatinhar, uma idade para ela conversar, uma idade para ela ouvir e uma idade para entender. É isso que eu entendi? É bem próximo disso, né? O que acontece com uma IA? Quando a gente fala... Não é que IA não é um software, né? Mas a gente chama de um algoritmo. Qual é a diferença de quando você vai começar uma jornada de IA numa empresa e uma implementação de um projeto de um software? Um software, você sabe o resultado dele. Se eu tenho um gerenciador de informação, um BPM, um Business Process Management, por exemplo, eu sei a função do software. Eu sei que vai entrar informação, eu vou colocar minhas regras que eu quero ali e o que eu quero de gerenciamento daquilo ali. Os dashboards, essas coisas todas. Se eu tenho um RP, né, a mesma coisa. Se eu tenho um ECM, a mesma coisa. Se eu tenho um software de CRM, a mesma coisa. Você sabe qual é o fim que vai ter na saída de quando você imputar dados ali, né? O que acontece com uma IA? IA é um algoritmo. Uhum. Nem sempre o que você coloca na entrada vai sair o que você espera. Ele é igual uma criança, é inesperado. Porque ele não é um fim, né? Assim, você sabe, o software você sabe o que ele vai fazer, o resultado que ele vai te dar. Uma IA, ela é imprevisível. Por isso que a IA hoje, a gente fala muito em IA hoje, porque a gente tem muito dado. Uhum. Por que ela desenvolve mais rápido que uma criança? A criança ela tem que ir absorvendo as informações e aprendendo com ela. A IA é a mesma coisa, só que ela consegue fazer isso mais rápido. Você consegue jogar um zetalhão de informação para ela e ela vai te dando o resultado. E aí você vai fazendo um refinamento no algoritmo, naquilo que você construiu, para ver qual é a saída. Você não determina a saída do fim de uma IA. Você fala, vai ter que sair isso. Não. No software você fala, eu quero isso. Eu quero 0, eu quero 1. Né? Eu quero uma fórmula. Eu quero um dashboard. Eu quero não sei o quê. Uma IA não te traz isso. Você treina ela e você vai ajustando e ela vai te dar o resultado. Não é o que você espera, obviamente, aumentar a performance, você espera extrair informação, você espera obter uma resposta. Mas não é aquilo que você quer, né? Então, ela vem aprendendo. Quando eu falo na Mr. Turing, e olhando o Jarvis, o nosso moonshot, a gente tem 5 grandes fontes para ele chegar até lá. O primeiro é o pergunta e resposta, é você poder processar a informação, eu fazer uma pergunta e ele me responder, por texto. O segundo é eu poder fazer extração de entidade. Eu, além de interpretar o texto, eu consegui extrair alguma coisa daquele texto porque eu interpretei, não porque eu encontrei, tá? Porque eu entendi. A gente vai fazer sintetização de voz nos 2 sentidos. Você vai poder falar com o Alan, você vai poder perguntar em voz, ele vai transcrever para texto, vai buscar uma resposta na base de informação, vai transcrever para áudio, e aí você vai ter uma resposta dele. A gente vai fazer correlação de informação, que é aquele assunto que a gente vai falar no final, sobre processar grandes bases de informação, e você ter capacidade de correlacionar dados que estão dentro dessa grande base.
E a gente vai ter o que a gente chama de cereja do bolo, que é você ter a capacidade de sintetizar informação. O que é isso? É você ter, por exemplo, 10 teses falando sobre autismo, tá? 10 teses falando sobre autismo. Eu jogo dentro do Alan, ele vai sintetizar essa informação e vai gerar um artigo só. Uhum. Tudo que é mais importante de cada um resumão. Ele vai fazer um resumão, né? Então, você percebe como o Alan também vai crescer como assistente corporativo? Eu estava vendo, tem uma startup no Brasil que está testando a questão do cheiro. O Alan vai chegar nesse ponto também? A ideia nossa não é essa para o Não, Alan, né? né? Para o assistente corporativo, porque a gente acredita que, como a gente quer trabalhar a parte de informação, de documento, texto, não tem tanto apelo para nós, tá? Óbvio, toda startup, como ela é muito mais flexível para se mover na direção que o mercado está indo, ou se antecipar a alguma coisa que o mercado ainda não está visualizando, a gente muda. Uhum. A gente não tem problema nenhum em mudar. Tá? Uhum. E Então, como é que a gente pode encaixar a pergunta do nosso amigo Cabelo sobre a respeito do 5G? O que a IA pode nos ajudar em relação? Porque o 5G hoje promete muita coisa, né? ela vai ajudar principalmente na capacidade de você processar mais rápido, né? Então, como você vai ter uma banda muito mais larga, né, para você ir para frente e voltar com informação, hoje o tempo máximo que a gente costuma dar para o ALA é entre 40 e 50 segundos de uma resposta, Nossa, muito né? rápido. Então, e com processamento de bases gigantescas, né? A gente tem clientes como a Embraer, que a gente processou mais de 5 milhões de documentos. E eles demoravam até 3 dias para dar um suporte. Hoje eles dão em menos de 1 minuto o mesmo suporte, né? Porque eles utilizam o Alan como um assistente para atendimento técnico, né? Então, Deixa o 5G... Pode falar. Pode falar, desculpa. Então, o 5G vai ter esse aumento de banda de comunicação e a rapidez, porque assim, hoje você repara que você no celular, coisas que demoram 5 segundos, você muda de tela. Você não quer esperar, a gente está cada vez mais ansioso, a gente está cada vez mais imediatista, né? Por culpa das redes sociais, por culpa do celular, tudo à nossa mão, né? A gente não levanta do sofá nem para trocar de canal, para fazer mais nada, então a gente quer tudo muito rápido. Quando a gente fala em uma resposta em 40 segundos, parece uma coisa muito rápida. Mas, cara, quando você para no farol com o seu carro, são 30 segundos. Cara, parece uma eternidade aquilo. Se ficar ali parado, você fala, caraca, não vai abrir esse farol. O 5G vai ter, tá vendo? Vai ter a Você está falando latência a em torno questão de de 1 um milésimo de segundo. É. Entendeu? Então, assim, Muito obrigado, Cabelo. obrigado, Cabreira. Então, essa comunicação vai ser muito legal. Vai ajudar demais. É o que a Viviane está falando aqui, vai facilitar muito a nossa vida. Exatamente. Estão gostando do ar, né? Que legal, muito interessante. Obrigado, Viviane. Nossa, que prazer ter você com a gente aqui. Vivi é Agora, top também. Marcelo, vou tocar um pouquinho mais você, tá? Bora. Quais os erros você visualizou nos modelos atuais de inteligência artificial diante do que vem propor de inovação com seus produtos? Boa. Essa é sensacional. O que acontece quando se a gente olhar 5 anos para trás, 5, 6, né? Não sei exatamente, mas quando começou o assunto a borbulhar sobre inteligência artificial, eram sempre o nome das grandes empresas que apareciam. Google, Facebook, Amazon, IBM, Microsoft. Estavam lá, as bichonas ali, grandona, tal. Só que eles também não sabiam como lidar com isso. Eu vou falar única e exclusivamente das técnicas que a gente usa dentro da Mister Tudo. Nós usamos duas, tá? A mais importante que a gente tem é o NLP, que é o processamento de linguagem natural, o Natural Language Processing, e a visão computacional, tá? Eu vou explicar por que a gente usa essas duas. Muitas das empresas que tentam fazer processamento de linguagem natural usam só o NLP, mas a gente teve uma sacada, né? Por isso que a gente se diferencia um pouco de usar a visão computacional primeiro. Mas
Qual é o grande lance? A IBM, ela tem o Watson, né? Uhum. Todo mundo fala, a inteligência artificial da IBM é o Watson. Não é o Watson, né? O Watson é um nome, e lá dentro você tem alguns serviços que usam alguma das técnicas de IA que você seleciona, que você quer fazer. A IBM tem muito Certo. dinheiro. Ela tem muito dinheiro. Tem os principais bancos são clientes da IBM, as principais indústrias são clientes da IBM. Mainframe, a IBM domina o mercado desde que eu me conheço como criança, né? Não tem como não Então, lembrar do ENIAC, né? então, eu conheci o grande computador. Quando eu fiz processamento de dados, eu fui na IBM conhecer o grande computador, que era uma sala de 90 metros quadrados, que o computador era tudo aquilo lá. Né? E hoje você tem esse negocinho aqui que processa 100 vezes mais do que aquele computador daquela sala que eu visitei, quando eu fiz no colegial processamento de dados, né? Mas o que é o legal? Na minha técnica de processamento de linguagem natural que a gente usa, você tem um problema muito sério sobre semântica. Tá. A língua portuguesa. Primeiro, a gente entende a língua. A língua portuguesa é uma língua viva. Ela é uma língua dinâmica, certo? E nós temos um problema mais agravante, que é, nós somos o único país que fala PTBR. Não tem outro país que fala PTBR. Somos o único. Exclusividade sensacional, né? Mas, o que acontece? Quando você fala em semântica, você tem as variações. E eu não vou chamar de dialeto, mas imagine uma empresa. Certo. O setor jurídico fala juridiquês. O financeiro fala financês. A TI fala tecnês. O administrativo fala administrês. Se eu quiser conversar com um advogado e o cara quiser falar o advoguês comigo lá, juridiquês, eu não vou entender. Porque não está no meu repertório. Eu não entendo a maneira como um advogado fala. Certo? Qual foi o erro dessas grandes empresas? Tentar processar a informação das empresas como um todo. Ah, tá. Pegar a informação, jogar dentro do algoritmo de NLP e sair fazendo perguntas, sair socando coisa lá e tal. E aí eu trago um exemplo aqui, não é desmérito, foi um aprendizado para eles e uma oportunidade para nós, né? E outras startups. Você conhece um grande banco chamado Bradesco? Uhum. Sou cliente. Você conhece a Bia? Uhum. Sabe quantos anos tem esse projeto dentro do banco? Ah, deve ter mais de 10 anos, né? 6 anos. Ah, tá. 6 anos. Você já fez alguma pergunta para a Bia? Algumas. Ela foi assertiva em quantas? Algumas ela errou. Sabe por quê? Eles tentaram pegar todo o cenário de uma conta corrente, de um correntista do banco, toda a informação que circula em cima de um cliente do banco e jogaram dentro da IBM, dentro da ferramenta de NLP da IBM. Agora você imagina, você é paulista? Você é mineiro, né? Eu sou mineiro de Juiz de Fora. É, eu estou mineiro, né? Porque eu estou em Cambuquira, Minas Gerais, mas eu sou paulista, né? Imagina eu querendo saber meu saldo. Né? Eu vou perguntar, Bia, qual que é meu saldo? Uhum. Você imagina um cara lá do Ceará, sei lá, do mais do norte do Ceará, ele não vai perguntar qual é meu saldo. Não. Tem dinheiro na minha conta? Tem din-din aí? Tem bufunfa? Sei lá, Cascalho. tem cascalho, né? E o pior, o mais agravante, uma conta corrente, o que circunda em volta de uma concorrente é um mundo imenso. Você tem Uhum. crédito, débito, cheque especial, empréstimo, crédito consignado, que tem as variantes da semântica da língua portuguesa. Como é que você quer processar tudo de uma única vez e fazer com que as pessoas façam perguntas num Brasil do tamanho que é? Não tem Aí jeito, né? eles tiveram que regredir várias vezes. Hoje, qual é o discurso do Bradesco? Ajude a Bia a ajudar você. Você se Uhum. ligou? Entendi. Porque agora eles estão ensinando a Bia o que o usuário quer saber. Entendeu?
Entendi. Qual foi a oportunidade que a gente viu? A técnica de NLP, ela vai avançar muito, porque ela é exatamente o que o Cabreira falou. Ela vai capacitar o NLP a comunicação entre um ser humano e uma máquina. Então, é uma técnica muito importante, certo? Esse é um ponto. O que a gente fez? Quando a gente entra numa empresa, eu separo as bases por semântica, por assunto. E faço com que o Alan aprenda sobre um assunto. Você pode ter várias bases, mas quando ele trabalhar em uma base, ele vai aprender sobre aquilo. Quando ele trabalhar em outra base, ele vai aprender sobre aquele assunto. E quando você for fazer pergunta, você seleciona a base que você quer perguntar e faz a pergunta. Então, entrei na empresa, quero saber sobre algo referente a recursos humanos. E vou lá, seleciono recursos humanos e faço uma pergunta sobre recursos humanos. Sabe por que a diferença? É o exemplo que eu sempre dou para todo mundo. É repetitivo, mas é o mais claro que tem. Se eu estou entrando e falo assim, eu não seleciono base nenhuma, e chego e falo para o Alan, Alan, quero comprar um banco. O Alan vai falar, opa, peraí. Se ele for no sentido do RH, ele vai pensar que é um banco de currículo. Se ele for na base de TI, ele pode achar que é um banco de dados. Se ele for para o financeiro, ele pode achar que é um banco, uma instituição financeira. Então, se eu não separo por base de conhecimento, como é que o Alan vai entender o que você está perguntando? Certo. Ele não tem como interpretar a sua pergunta. Primeiro porque, quando você escreve um documento, a gente não segue padrões. Nós não temos o costume de seguir padrões. Então, quando eu escrevo um documento, eu escrevo única e especificamente para outro ser humano ler. Eu não escrevo para uma máquina. Se eu, que tenho a tecnologia, tentar entender um documento como um ser humano, eu vou ficar maluco. Eu nunca vou terminar o meu produto ou o meu serviço. Porque cada ser humano escreve um documento da maneira que quer. Foi aí que a gente resolveu usar a visão computacional. Entendi. Aí que a gente teve a sacada. Isso difere, então, das outras tecnologias que estão fazendo. Ou seja, vocês estão fazendo uma logística reversa. Lá na frente, as bases vão poder se misturar inteira. Mas o meu algoritmo vai ter aprendido muito mais do que os outros. Olha que lindo aqui, Marcelo. Conteúdo muito interessante. Parabéns, Marcelo. Você está dando show, tá? Pela maneira como consegue explanar o assunto. Amigão meu. Desculpa Esse morou falar, o Alan, né? Perdão. O Alan morou comigo na Austrália. Que bacana. E a Viviane falou assim, concordo, uma aula sobre aí. Essa que era a proposta, Viviane, fazer uma coisa diferente, tá? Nada de engessado, é um bate-papo, é a conversa ao redor do fogão. É uma prosa, né? A gente fala a conversa do fogão porque a gente é mineiro, então a gente falava muito sobre isso. Agora, só faltou pão de queijo aqui, né, Denis? Pão de queijo, né? O problema é esse. Agora vamos chegar num ponto que é interessante, né? Antes de chegar à reta final, mas eu queria tocar nesse assunto porque é importante. E o melhor, com o seu assistente virtual, como que ele pode ajudar as pessoas, as empresas a serem melhores no desenvolvimento pessoal humano? Por que eu falo isso? Porque o grande gargalo que tem nas empresas hoje é o padrão comportamental. Ou seja, você é admitido pela sua técnica e é demitido pela sua parte emocional. Então, como que vai ser a pessoa que vai estar na empresa lidar com uma tecnologia de inteligência artificial e ela se manter diante dela, continuar interagindo, ou seja, ela vai ter uma possibilidade melhor de fazer outras coisas, enquanto que a IA vai fazer algumas coisas que são repetitivas. É isso que eu entendi? Vamos lá, Denis, o que eu costumo falar? Muitas empresas, quando a gente começou essa quarta revolução industrial, criaram as suas áreas de inovação, de transformação digital, de um monte de coisa, né? Quem que elas trouxeram para essas áreas? Pessoas que elas consideravam diferentes, pessoas que pensavam, aquele ditado péssimo, eu acho péssimo, pensar fora da caixa, né? Você tem a sua caixa, não tem como você pensar fora, você precisa pegar tudo que você tem e misturar com outras coisas, mas você não pensa fora dela, você pensa com ela, né? Eu não gosto muito desse negócio de pensar fora da caixa, mas
trouxeram essas pessoas que não faziam e não gostam de trabalho repetitivo, muito de rotina, gostam de ser cognitivos, gostam de desafios. Então, essas áreas eram compostas por essas pessoas. Mas a maioria dessas empresas trouxeram muito jovens, só os jovens, que não tinham experiência, né? E toda vez que esbarravam num desafio maior do que eles acreditavam que podiam resolver, eles pediam a conta porque falavam que aquilo não tinha muito com o seu propósito de vida. Iam para uma outra empresa ficar mais 4, 5 meses, para depois ir para outra empresa ficar mais 2, 3 meses, para depois passar para outra empresa ficar mais 1 ano, sei lá, né? Esqueciam que para você ter alguma coisa você precisa de experiência, né, cara? Porque de fato é a experiência com o seu lado cognitivo e imaginativo que você consegue fazer coisas diferentes dos outros. O que um assistente como esse, corporativo e virtual, vai ajudar as pessoas? A que elas tenham mais tempo para discutir entre os seus colegas de trabalho estratégias, coisas diferentes. Hoje as pessoas são consumidas dentro dos seus trabalhos por atividades robotizadas. Elas são robôs dentro da empresa, fazem coisas que não agregam valor humano nenhum para elas. E a maioria delas se consideram muito importante por fazer aquela função. Então, o que eu costumo falar, independente de ser um assistente virtual, mas que as grandes técnicas, as grandes transformações, elas vêm toda hora para fazer com que o ser humano volte a ser um ser humano. Os grandes pensadores, Henry Ford, vamos pegar o Steve Jobs, você pega as pessoas mais recentes aí, por que eles se diferenciam das pessoas comuns? Porque eles não fazem aquilo que é repetição. Eles estão sempre pensando coisas completamente diferentes do que a massa faz. Você entendeu? Né? Então, quando você entender, e é o que eu falo, o CLT, que é Brasil, esse negócio de Brasil de ser seletista, é o que atrasa o nosso país. Porque as pessoas, quando elas são seletistas, estão no trabalho, olham tecnologia achando que vai atrapalhar ou que pode ajudar, elas estão pensando nos direitos. Mas elas esquecem dos deveres. Geralmente a gente deveria ser contratado por alguém para confrontar o dono e não para obedecer o que ele fala para a gente fazer. Porque se a gente está sendo contratado, é para a gente fazer o nosso melhor e ajudar, às vezes, o dono, o proprietário de alguma coisa a também ter outra visão. Agora, você ser contratado só para fazer o que te mandam fazer, eu não acho que isso está ajudando você a ser melhor que alguém. Agora, a tecnologia te ajuda a você ter mais tempo, se você sabe usá-la, porque ela tem os dois lados, o lado negro e o lado branco, né? Ruim e bom. Se você sabe usá-la, ela te dá mais tempo para que você de fato seja humano. Você discuta coisas com seu colega de trabalho que possam agregar valor para a sua função e para a empresa. Para você passar a empreender dentro da empresa e não executar uma função. Você praticamente vira um microempresário, só que parceiro. Intraempreendedorismo, Denis. A gente tem que ser intraempreendedor, independente de onde a gente esteja. As pessoas ficam com essa mania de falar, eu não sou pago por isso, eu não recebo por isso. As pessoas querem ganhar na frente, antes de fazer uma entrega de valor. Olha o que o marketing digital está fazendo no mercado. As pessoas entregam valor de graça. 80%, 90% do que elas conhecem, elas dão de graça. Depois elas cobram o valor para você pegar o plano 100%, que é aqueles 10% que vão fazer uma diferença para você. Mas elas dão de graça, elas entregam de graça. E as pessoas falam assim, eu não vou sair do meu lugar se não for para ganhar o dobro. Você está entregando o que para ganhar o dobro? Você entendeu? O que você está fazendo a mais que um outro cara que acabou de se formar, que às vezes tem muito mais gás que você, o que você está entregando a mais que ele para você querer ganhar o dobro? Entendeu? É uma falha que as pessoas têm mesmo, com certeza. E é uma coisa que eu falo muito nos meus artigos. Eu sempre cito aquele exemplo, né? Vem um empresário muito importante, foi na NASA, bate nas costas do faxineiro, uma pessoa que está limpando o chão, e fala assim, o que você está fazendo aqui agora?
eu estou ajudando a levar um homem à Lua. Ou A seja, visão. a A visão. visão. Falta essa visão nas pessoas, né? A carga Falta. emocional é muito grande na questão da cobrança, da questão do achismo, do imediatismo, né? Existe muito achismo. Já sei, não preciso mais disso, não. Né? E isso vai fazendo a diferença. Olha quem chegou aqui, a Ana. Boa noite, Ana. Boa noite. Eu falei de você há pouco tempo, Daniel, sobre a questão do IA, vai ajudar muito na parte de direito, tá? Depois você assiste que você vai gostar muito, né? Noronha falou com a gente, Noronha, explica o famigerado IA de uma maneira muito didática, fica muito simples de entender. Olha só, parabéns, que aula. Valeu, Anderson. O Brasil deveria ser como nos Estados Unidos, parte deveria ser em ações da empresa, o valor dela depende de mim. Com certeza, Daniel, você está certíssimo, esse é o ponto. Agora vamos ver até quando a gente vai demorar para chegar, né? Então, a gente faz isso hoje dentro da Mister Turing, né? A gente incorporou a empresa no Canadá, a gente também está indo para Portugal agora, e todo funcionário, todo colaborador, que a gente não chama de funcionário, mas todo colaborador, ele tem as metas e tem o stock option, né? Ele tem a opção de compra da ação da empresa para ser dono. Então, ele começa diferente. Ele vai ter que empreender para conquistar aquilo. Ele não vai ter que executar uma função. E todas as nossas entregas quinzenais, que a gente faz sprints, metodologia ágil e tudo mais, a gente vai pontuando, e com todo mundo presente. A gente pontua, você entregou, você não entregou, você entregou, não entregou, e no final de cada ano a gente dá a opção de comprar 0,5% de uma ação da Mister Turing. Né? Que bacana. Então, se você olha isso, você faz com que a pessoa se sinta como? Dona. E tudo é desafio. A gente não tem entrega de um trabalho, é um desafio. Olha, o Alan precisa fazer isso. Está aqui os artigos, está aqui as empresas que estão tentando fazer, eu quero que você me entregue alguma coisa em 15 dias. E o bacana é que tem um homem para ajudar a orientar o Alan, né? Isso que é sensacional. Ou seja, você tem uma tecnologia onde vai precisar da sua inteligência para orientar e fazer. Apenas você não vai ter o estresse emocional, né? E a ansiedade de entregar aquele trabalho que você pode estar fazendo uma coisa em paralelo e o Alan está fazendo o exercício que você precisava fazer repetitivamente. A grande diferença que eu vejo aqui também, Denis, é assim, né? Hoje você vê muitas pessoas falando que a empresa deixou ela depressiva, que o trabalho deixou ela depressiva, com problema, ela não se identifica, não sabe qual é o seu propósito e outras coisas, né? Quando você trabalha numa empresa que te dá desafios, você tem que se conhecer, você tem que melhorar, você tem que resolver. Não tem como você não encontrar o seu propósito, o seu ser, de uma maneira mais lúdica do que você trabalhar com alguém. A gente não fala que ninguém trabalha para Mister Turing, trabalha com a Mister Turing, né? Você está ali, você está melhorando o seu ser e ajudando a construir algo maior, entendeu? Então, cara, isso é sensacional. Heráclito é maravilhoso. O que você falou de Heráclito é a visão do todo, né? É isso aí. Nosso amigo Gabriel falou aqui, as multinacionais começaram com stock option na década de 90 no Brasil. Tá aí, isso aí. né? É isso aí. Vamos brindar agora, Marcelo? Bora, esse vamos brindar agora, que agora eles vão amar. Gente, eu trouxe agora um assunto que eu tinha falado com o Marcelo, assim, ó, isso aqui eu preciso que vai ajudar. Tá dando muita desconfiança e o Marcelo vai ajudar a gente a tirar essa desconfiança. Sobre as vacinas. Qual foi a participação da inteligência artificial em descobrir a cura mais rápida do que os anos anteriores? Marcelo, demorou mais de 8 anos praticamente as outras vacinas anteriores. Por que agora, mais ou menos um ano e pouquinho, conseguiu descobrir a cura? A IA foi a responsável por isso, Marcelo? A IA ajudou bastante, cara, né? Uma coisa que as pessoas têm que entender é assim, o que a gente viveu em 2020 entrou na história, de fato. Não o fato da pandemia, mas o fato de como a gente conseguiu acelerar muitos negócios, né? Um deles foi a capacidade que a gente teve de gerar artigos científicos relacionados ao assunto, ao Covid-19. Só para você ter uma ideia, Denis, o primeiro dataset, dataset é um grande volume de dados, né? Relacionado com artigos científicos relacionados ao Covid, tinham 58 mil artigos científicos. Meu Deus. Foi o primeiro.
Não dá nem para contar. 58 mil artigos científicos. Se a gente olhar 8 anos atrás, vamos voltar 8 anos, uma década para trás, né? Então, É o 2010... corona anterior, né? Isso, vamos pensar lá atrás, né? A gente não tinha uma capacidade tão grande em algoritmos e nem máquinas para processar tão rápido um volume tão grande de informação, certo? Certo. Esse é um ponto. Quando a gente avança esses 10 anos, e o que aconteceu especificamente em 2020, muita gente acelerando, muito dinheiro entrando em cima de inteligência artificial, em máquinas, né? A capacidade que a gente tem de processar as informações, o que aconteceu ali? O que eu vi? Né? Não é o que eu vi, o que aconteceu de fato? A gente conseguiu fazer o processamento disso tudo de uma maneira veloz, porque a gente tem essa capacidade. A gente tem hardware e software com essa capacidade. Coisa que há 10 anos a gente não conseguia fazer. Certo? Esse é um fator. Muita gente desconfiada com a vacina. Por que foi tão rápido fazer uma vacina como essa? Esse é o ponto, né? A gente gerou muito mais dados e informações sobre o Covid de maneira mais rápida, e a gente tinha como fazer o processamento através de máquinas desse volume. Um exemplo do que a Mr. Turing fez, tá? É aquele que você me mandou, aquele arquivo? O vídeo. É o vídeo. Você quer colocar? Pode colocar. É legal colocar. Aí você vai até explicar. Um minutinho, meus amigos. Tá. Enquanto isso, eu vou falando aqui. O que nós fizemos? A gente pegou os 58 mil, hoje a gente processou mais de 70 mil artigos científicos, e a gente processou na técnica de fazer correlação de informação dentro de processamento de linguagem natural. Então, você faz uma pergunta para o Alan de correlação que você quer fazer de dois pontos, né? O que ele vai fazer dentro desse volume de informação? Ele vai achar as correlações que tem e vai exibir com a técnica de grafo. Que são essas bolinhas aí que vocês estão vendo aí, né? Quando você passa o mouse em cima de cada bolinha, ele te traz ali a correlação que ele achou referente à sua pergunta, né? Então você muda a pergunta, ele muda as correlações. Isso é uma coisa viva, né? Conforme você vai clicando nessas bolinhas, nesses pontinhos que vocês estão vendo aí, você pode ampliar ou diminuir essa correlação, até você achar aquela correlação que você estava buscando. Então, se a gente olhar para a cura, né, imagina um cientista ou vários cientistas lendo 76 mil artigos científicos. Como é que eles conseguiriam fazer correlações tão rápidas quanto essas que vocês estão vendo aqui na tela? De uma maneira tão simples e tão eficaz, né? A gente disponibilizou isso para 2 universidades no Canadá, tá? Que elas conseguiram fazer o quê? Elas pegaram 2 cientistas fazendo pesquisa, a gente fez todo o processamento desse dataset, e eles começaram a buscar as correlações que o mercado estava em busca para tentar achar alguma cura, alguma possibilidade de cura, né? Por que é tão rápido? Você viu, se na minha cabeça como um cientista, que trato de vírus, eu sei que proteína com sangue, sei lá, com alguma coisa, se eu achar essa correlação nos artigos científicos, eu posso dessa correlação fazer lá alguma vacina, um remédio, alguma coisa. Você viu quão rápido ele conseguiu fazer? Há 10 anos atrás, ele ia ter que ler. Ou ele ia ter que fazer pesquisa por palavra-chave. Ele ia ter que pesquisar, ver todos os artigos que comentam sobre aquela palavra que ele digitou, e ele vai ter que ler o artigo inteiro. Ali a gente traz especificamente o que ele está buscando. Então, se ele tem uma ideia, uma linha de raciocínio, para buscar uma correlação que pode ser relacionada a uma cura, ele faz assim, estalando o dedo. Então você está confiável, então. Então, o que acontece? A gente conseguiu, o mundo conseguiu trazer essas vacinas. Tudo bem que o Brasil pegou a pior delas, né? Pior no sentido de eficácia do que dizem, né? Não dá para testar também. Mas todo mundo com né, assertividades aí, eficácias da vacina, numa porcentagem muito grande,
Simplesmente porque a gente tem volume de informação muito grande e uma capacidade de processamento gigante hoje em dia. E você tem as técnicas que você consegue fazer essa interpretação. Então, eu acho que a gente precisava tirar um pouco, né? Eu acho que as redes sociais banalizaram o assunto, né? Estão banalizando muitas coisas, mas isso que foi uma pandemia foi um desastre, né? Uma das maiores adversidades que o mundo já teve, mas a gente não deveria se preocupar na velocidade que foi feita a vacina. Não é isso que a gente deveria estar preocupado, né? A gente deveria estar preocupado com outras coisas, né? Porque eu Mas acho que é saúde mental, né? Então as pessoas hoje estão sem paciência, então elas ficam doidas para vacina, né? então, E essa se você explicação foi perfeita. Então, eu acho que ajudou, a IA ajudou, teve um papel com certeza muito importante, assim como os grandes hardwares, né? Hoje, a capacidade de processamento dos grandes hardwares são absurdas, né? Então, acabou ajudando bastante. Gabriela falou aqui, essa ação diminuiu o turnover em 30%. Com certeza, concordo quando ele falou a questão da IA. Com certeza, isso é verdade, né? Com A Ana certeza. falou assim, antes de abrir minha empresa, tive síndrome de Burnout. E vi que Burnout. precisava... Ah, não, desculpa. E vi que precisava empreender, seguir meus sonhos e ser feliz. E hoje estou muito bem. Ana, só seguir o que o Marcelo falou. É empreender, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. Esse que é o mais interessante. A frase que eu uso, né? Até num dos posts que eu tenho no meu Instagram, é: o seu sucesso é a soma de todos os seus fracassos. Não existe sucesso sem fracasso. É muito bonitinho quando todo mundo conta a história lá na Microsoft, da Apple, todo mundo na garagem, da HP e tal, não sei o quê. Mas ninguém quer fazer isso. O pessoal quer fazer o pulo direto para o sucesso, né? O pessoal quer fazer o pulo direto para ser milionário. Mas ninguém quer ter a jornada, né? Ninguém quer cumprir a jornada para você chegar até aquilo que você quer. Uma das coisas que eu comentei do Fábio, que ele está sendo meu coach aí, as pessoas, elas traçam um objetivo definido de vida, mas elas esquecem de planejar para atingir aquilo, né? Ela acha que aquilo vai surgir de uma hora para outra, né? Ou jogando na Mega Sena, ou que alguém vai apadrinhar ela dentro de uma empresa, ou alguma coisa do gênero, né? E pensar diferente, e você pensar com a sua caixa, com elementos de fora dela para imaginar, criar coisas novas, é o que diferencia você hoje de um humano-máquina, né? Que as pessoas competem dentro da empresa para ver quem produz mais, né? Eu digito mais, eu faço mais caixa. Cara, não tinha que ser isso, tinha que ser colaborativo, né? Cada um com a sua especialidade, cada um com a sua característica. Você vai muito mais longe. É isso que as pessoas não entendem. Não é competir, é agregar. É nesse agregar que você consegue fazer que o seu negócio ou a empresa que você trabalha prospere. E o que as pessoas não entendem, né? Ah, se eu fizer ele prosperar, quem vai ganhar dinheiro é ele, não sou eu, né? Isso é ridículo, cara. Você está deixando de ser você mesmo. Se você está fazendo para ele prosperar mais, você também está crescendo. Você também está se desenvolvendo, né? Então, por isso que as pessoas têm um pouco, às vezes, essa dúvida se a tecnologia vem para ajudar ou para atrapalhar, né? Entendeu? E eu sempre falo, a cultura colaborativa é a chave, né, desse século XXI, né? É um cenário que precisa ser Total, entendido, né? total. Marcelo, eu acredito que eu acho que ajudamos bastante nossos amigos. Algumas perguntas, meus amigos, alguma coisa que a gente possa ajudar vocês, além, aproveitar o Marcelo aí, que trouxe uma bagagem maravilhosa. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade de a gente estar Obrigado. conversando, num Eu que bate-papo agradeço. totalmente diferente do que é o tradicional. A gente não está falando aqui de que é aquilo certo ou errado, e sim passando um ponto de vista para vocês refletirem. Onde olhares é isso, é você trazer para si e você pensar no que você pode melhorar, pensar no que você pode compartilhar com o seu ser, com o seu próximo, né? Às vezes a gente fica muito escondidinho dentro da gente e a gente não passa para frente. Isso é fundamental, né? Então, se vocês quiserem deixar alguma pergunta, a gente está aqui para ajudar. Caso a gente não tenha nenhuma outra mais pergunta, a gente pode fazer o seguinte: quais são as considerações finais, Marcelo? E o que você enxerga
a IA daqui 2, 3, 4, 5 anos, o que você imagina em relação ao ser humano, como que ele vai entender isso para melhorar essa necessidade de parar esse achismo e parar esse imediatismo? Qual que é a chave que a gente tem nisso? Se tem, né? Isso aí. Chave a gente não tem, porque como eu falei, a IA ainda é um bebê. A gente está caminhando com a IA, a gente está numa jornada, né? Sempre quando eu entro com um cliente ou um prospect para trabalhar com a Mister Turing, eu falo, isso aqui não é um projeto, porque projeto tem começo, meio e fim, né? Trabalhar com IA é uma jornada, porque você vai ter sempre que trabalhar com ela, né? Ela não tem um destino fim. Por isso que muito gerente de projeto fica meio perdido em trabalhar com jornadas de inteligência artificial, né? Mas uma coisa que eu gosto de comentar com as pessoas é assim, a gente vai ter mudança. Não tem como. A revolução que a gente está tendo com relação à tecnologia, ela vai ser cada vez mais rápida. A capacidade que a gente tem de gerar informação, ela é cada vez mais rápida, né? Um diferencial que você tem que entender, ou você vai produzir informação, ou você vai consumir informação. Quando você entende esses dois lados, você pode entender onde você pode trabalhar, né? E como trabalhar. Um mundo seletista, um mundo como a gente entende o trabalho, vai mudar e vai mudar demais. Já se discute entre os grandes países até uma renda fixa, né? Porque não vai ter emprego para todo mundo. Isso é fato. Só que você vai conseguir produzir informação. Você vai poder produzir e consumir. Você precisa entender que lado você vai querer estar. É igual a diferença, né? Ou você compra ou você vende, né? E quando você, que é uma coisa que você traz muito bem, né, Denis? Faz um mergulho para dentro de você, de fato se encontra, entende quais são os seus valores, seus princípios, as visões que você tem, você vai saber encarar essa mudança que o mundo vai ter. Vai saber preparar seus filhos, vai poder se preparar pelo que a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas, de fato, a tecnologia não vai mais embora. Ela cada vez vai estar entre nós. Cabe você entender o seu papel, né? E olhar para ela de uma maneira positiva. Porque se você encarar ela como um problema, você vai ser uma das pessoas que vai precisar de uma renda do governo. Exatamente. Vai explodir, né? Vai explodir. Isso aí. Aí, ó, considerações. A clareza do Marcelo dando luz a um tema muito complexo e foi show. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Daniel. Você vai voltar que você vai ver que pérola que ele disse aí para trás, tá? Você vai gostar muito, tá? Foi ótimo, parabéns, a Viviane disse. Valeu, Vivi. O Vitor, Marcelo, sempre surpreendente, parabéns. Também agradeço Valeu, a você. Vitão. O Anderson, tá aí o que estava faltando em muitos líderes, identificar na equipe os pontos positivos em cada um e utilizar o processo colaborativo para o crescimento da empresa, no resultado e na melhoria geral. Show de bola, Anderson. Isso aí, Cabreira, parabéns pela live, pelos conhecimentos e tempos doados. A honra é nossa, tá, Cabreira? A honra é nossa. Obrigado por você ter disponibilizado seu tempo para assistir a live. Isso que é bacana. E ao vivo, isso que é legal. Obrigado, Denis Marcelo, excelente live, parabéns. É isso que a gente queria, sabe? É trazer um conforto. A live tem que ser uma coisa suave, aquele bate-papo do fogão. Ou seja, não tem hora para acabar, mas... Ah, não, vai acabar? Não, a hora tem que acabar na hora que vai precisar acabar mesmo, porque a gente vai passar uma coisa que é legal, que você pode usar para a vida, né? A Ana sempre fala uma coisa interessante, que ela fala, o que você pode fazer amanhã, 8 horas da manhã, quando você acordar? É verdade. É você trabalhar e melhorar você, né? Que infelizmente as pessoas hoje não estão muito lendo, mas pelo menos uma live dessa aqui vale um livro, com certeza, né? E ajuda muito a gente, né? Ajuda muito a gente entender um pouquinho. E a IA tem muita coisa muita coisa solta. Então por isso que eu convidei você, Marcelo, para a gente juntar as pecinhas e montar, né? O que a gente poderia ajudar as pessoas. E essa live vai ficar repetindo, e é bacana. E se vocês puderem, gente, marcar a gente, fazer uma foto da live, se for possível, né? É interessante porque levar esse conhecimento
é um conhecimento muito rico, que você não encontra em qualquer lugar, não, tá? Você está tendo a oportunidade de a gente conversar com o Marcelo, que tem uma experiência muito grande na parte de IA. A simplicidade dele é maravilhosa, eu dou os parabéns para ele, porque a forma como ele conversa, a forma como ele dialoga com você é fantástico. Isso é maravilhoso. E a gente precisa levar também, como eu falo sempre, a gente precisa levar o bem, fazer o bem, levar a luz para a rede. Porque a gente tem muito disse-me-disse, mas entregar, não entrega. Infelizmente não entrega. E isso que é bacana, sabe? Esse bate-papo de pé de ouvido. Bem legal. Eu agradeço bastante, viu, Denis? Essa oportunidade é muito legal. A gente aqui não está procurando status, a gente está procurando, de fato, colaborar para uma empresa, né? Colaborar, fazer com que o conhecimento deixe de ser intrínseco no ser humano e que o ser humano volte a ser um ser humano. Esse é o principal propósito do grupo todo da DataH e da Mr. Turing, né? Infelizmente, a gente está incorporando a empresa fora, porque aqui é tudo difícil, né? Imposto, um monte de coisa. Então, a gente vai para fora, mas para trabalhar para o Brasil, né? A gente vai buscar as melhores técnicas, a melhor aceleração, os melhores investimentos para poder aplicar aqui, porque aqui no Brasil tem muita oportunidade. E é isso que as pessoas não entendem, né? Aqui tem muita oportunidade. Só que as pessoas querem as oportunidades mais fáceis, né? Aquela que você ganha dinheiro em 2 meses, né? Começa hoje, no mês seguinte já está recebendo. Não dá, E né? não é assim, né? Não é assim. Então, eu acho que isso é bem bacana. Esse tipo de assunto, tirar o status dessas pessoas que se vangloriaram com o tema inteligência artificial e, de fato, colocar aonde ela pode nos ajudar e aonde a gente pode ajudar a inteligência artificial. E eu posso contar com você depois, na hora que você estiver crescendo lá com a sua Mr. Turing, né, você voltar aqui e começar a contar para a gente as novidades e contar como que é gostoso, sabe? Porque a gente vê o crescimento de vocês, é maravilhoso. Eu te conheci dentro do LinkedIn, né? Sim. Foi graças à Adriana, né? Que a Adriana Valadão um beijo. Valadão. A Adriana Valadão é maravilhosa, então eu conheci você a partir dela. Então, foi através da edição de um vídeo que eu vi. Então, eu vi seu vídeo, eu fiquei encantado com o que você fala sobre IA. Então, graças a Deus, eu cheguei e consegui a live aqui no LinkedIn e eu precisava falar com você. E eu fico muito feliz dessa oportunidade de a gente estar conversando agora. Isso aqui é bacana. Tá? E tem um conteúdo que vai ficar pro resto da vida e vai estar lá e vai ser atual. Verdade, verdade. Gratidão por você ter disponibilizado esse tempo seu pra gente, tá? E olha que bacana, gente, olha. Gabriel, sem a tecnologia, a humanidade já não existiria, com certeza. Isso é verdade, Gabriel. O Anderson, obrigado, Denis Marcelo. Excelente live, parabéns. O Anderson, novamente. Bate-papo do fogão foi ótimo. Essa é a proposta do nosso trabalho, né? O Daniel já sabe, ele de Juiz de Fora, ele sabe. Faltou o pão de queijo e o cafezinho, é verdade. Eu fiquei viciado aqui em Cambuquira já no pão de queijo, cara. E a Sueli, parabéns, Denis, tema muito pertinente. Esse é o propósito da nossa live, né? Anderson, é verdade, e a Ana falou assim, um tema que pode contribuir será sempre oportuno. Com certeza, essa é a ideia do Olhares, é trazer alguma coisa que as pessoas não falam, é tentar enxergar o que as pessoas não estão dizendo, é pegar quem realmente entende do assunto e desmembrar e melhorar a oportunidade de melhorar o ser das pessoas, né? A Sueli falando aqui, o Brasil é muito rico, ainda é um país de oportunidades, mas concordo com você, Marcelo, os brasileiros não têm noção do nosso potencial. O custo Brasil não viabiliza os negócios. É isso aí, exatamente. A gente só está saindo por custo, né? A gente sabe que a gente vai conseguir estar mais próximo, porque o Canadá hoje é um dos centros da inteligência artificial, né? Então, a gente está próximo, a gente vai ter a possibilidade de absorver, implementar e trazer para cá, né? Do que a gente esperar ela chegar aqui para a gente fazer alguma coisa. Então, essa é a ideia. E se você me permitir, Denis, eu gostaria de convidar as pessoas, né? Claro, Esse tipo de bate-papo que a gente está fazendo aqui, eu tenho um canal no YouTube da Mr. Turing, né? Que você até colocou lá como patrocinador lá, onde eu discuto muito com o Marco Aleixo, que é o meu pupilo, né? Tem idade para ser pai do garoto. É uma inteligência, assim, muito fora da curva que o Marco Aleixo tem me ensinado, assim, às vezes eu me sinto até mais jovem que ele, de tanto que eu estou aprendendo com ele, né?
Mas a gente bate um papo exatamente sobre isso, né? A gente tira esse mito que está sendo criado em cima da inteligência artificial, em vídeos de 15 minutos, 20 no máximo, faz muita brincadeira, faz muita coisa, um papo bem descontraído, a gente convida pessoas do grupo, agora a gente vai começar a trazer cliente, para de fato mostrar o que é uma jornada de implementação de inteligência artificial dentro de um negócio e de como as pessoas podem ajudar uma inteligência artificial, né? Então a gente bate um papo, então todo mundo convidado lá, Mr. Turing, mr.turing, lá no YouTube, tá? A gente já tem bastante vídeo lá, bem legal. A gente perdeu um pouco o fio da meada no começo desse ano por causa da incubação que a gente está fazendo em Portugal. Os horários são tudo meio maluco, a gente trabalha mais que não sei o quê, mas a gente deve retomar aí a partir de fevereiro a criar um vídeo por semana, que é o nosso papel, e a gente discute muito uma coisa que eu falo que é um grande erro da mídia sensacionalista, né? Toda vez que sai um artigo científico sobre inteligência artificial, vem os palestrantes, vem a mídia e fala, vai acabar o emprego, agora ferrou, agora a GPT-3 vai programar sozinha da OpenAI, não precisa mais de desenvolvedor de software. E a gente traz esses temas, porque a gente estuda, a gente tem uma área de P&D, de fato, dentro da Mr. Turing, tem 2 pessoas que fazem só isso, estudam, tentam implementar as técnicas que aparecem nos artigos científicos, e a gente traz as nossas impressões reais. São impressões reais. O que a gente entende sobre aquilo, né? Eu vou deixar. A gente já trouxe 2 assuntos super interessantes, aberto da Google, né? Que é essa pesquisa que todo mundo faz aí dentro do Google, e a gente falou sobre a GPT-3 da OpenAI, que foi ali todo mundo falou que ia acabar o emprego do desenvolvedor de software, e aí a gente trouxe o que é na real, o avanço que ela vai trazer, mas o que é de fato que ela está fazendo, né? Então, com certeza. Então, eu convido todo mundo lá, porque a gente quer trazer na real, o que de fato é na real com a inteligência artificial. E com certeza o seu canal vai ser um sucesso, pela facilidade com que você conversa com a pessoa, é maravilhoso. Deus abençoe você, Deus abençoe seus familiares, Deus abençoe os seus projetos. Conta comigo, tá, para ajudar você, para divulgar. Isso pode contar comigo, tá? Conta com nossos amigos que estão assistindo aqui, porque a gente está torcendo muito para o Alan, tá? Ajudar muita gente que a gente está precisando. A gente está precisando tirar um pouquinho essa carga de emocional da gente, sabe? A gente está muito pensando em depressão, está muito pensando em ansiedade, está pensando muito no futuro e está deixando o presente de lado. E ainda está vivendo com o passado, com as dores. Está na hora da gente virar essa chave. Está carregando a mochila, né? Vamos parar de carregar a mochila e vou começar a limpar ela e trazer uma coisa nova. Isso aí, bora. Muito obrigado. Gratidão. Gratidão a todos aqui da live, tá? Obrigado, 1h23 de live, mas eu com certeza foi uma aula show, Obrigado. Proporcionado pelo amigo Marcelo Noronha. Gente, segue ele, que ele é sensacional, tá? E outra coisa, responde todo mundo, dá atenção, ajuda, entende. Eu tô precisando de uma ajuda aqui no IA, vai lá, ele vai ajudar, tá? Olha que bacana, ó, inscrito. Legal. Inscrito, olha que sucesso. Isso é que é bonito. Isso chama-se colaboratividade. A colaboratividade não tem limite, não tem espaço, não tem tempo. É isso aí. Só precisa ter atitude. Isso aí. Exatamente. Gente, muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui, tá? Na próxima live, a gente vai se encontrar na próxima quarta-feira, mas por enquanto eu não vou contar, que pode ser uma surpresa, pode ser um convidado, ou pode ser uma aula, igual a gente teve uma aula passada sobre gestão do tempo. Se vocês não tiveram oportunidade de assistir, assistem, que eu ensino vocês como é que faz para dimensionar o seu tempo e acabar com essa carga emocional de perder energia. Então, um grande abraço do coração para vocês. Muito obrigado, Marcelo, por você estar com a gente. Novamente, eu vou agradecer, porque é importante. A gratidão abre portas para onde a gente nem imagina ir, tá? E valeu pelo bate-papo da gente, tá? Você quer eu agradeço. Vontade. Agradeço, obrigado. Pedi para todo mundo que entrou, os meus amigos aí, que também sigam o Denis, né? O trabalho que ele faz com o cinema
e o ser é sensacional. Ele fez uma série do Mandalorian que, cara, eu fico arrepiado, que eu sou fãzaço de Star Wars, né? E eu acompanhei todos. A maneira como ele traz a mensagem do filme para você vale muito a pena. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, né? Aceitei de imediato. Você lançou a ideia, eu falei, bora, Dê, vamos trocar ideia, cara. Uma coisa que eu gosto muito de conversar com pessoas inteligentes, né? Então, obrigado pelo convite, obrigado a todo mundo que compareceu, os meus amigos. Aí não vou falar o nome, senão vou esquecer de alguém, né? Mas obrigado por todo mundo por ter. A Ana tá Olha perto de só, você, ó, Cambuquira. Cambuquira. Eu tô aqui em Cambuquira. É o café e o cafezinho pão de queijo lá, Ana. Ó, o Nem Marcelo tá conheci. disponível para conversar lá no Talk Love também. Pode chamar ele que eu converso e a gente faz lá, tá? Fica tranquilo. Pode chamar que eu estarei o maior prazer. Beleza? Valeu, gente. Boa noite. O Alan tá falando boa noite a todos. Boa noite a todos, então. Gente, muito obrigado. Só tenho a Valeu, Dani. agradecer. Valeu, gente. Show de bola. Um abraço.